Salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente ao canal e vamos dar continuidade à aula, que a grande curiosidade que começamos aí a fazer entre a elipse e a circunferência, o que causa a elipse ficar do tamanho da circunferência. Falamos na aula de número 1 sobre aspectos, que envolve geometria analítica. Na número 2, a aula número 2, a gente falou aí, mostrou esse fenômeno aí, que é a excentricidade, quando ela chega a se aproximar de zero ou tende a zero, acaba que ela fica parecidíssima mesmo com a circunferência. E finalizando, nós vamos usar aí o cálculo diferencial. Vamos mostrar que através das áreas, sendo calculada aí pelas integrais por substituição trigonométrica, também a gente consegue ver curiosidades também dentro desse fenômeno, que acaba que essas duas figuras acabam bem parecidas aí. Então, desde já, sejam bem-vindos, aula de número 3, e aqui a gente encerra. Olha só, gente, eu tentei fazer uma aula, e calculando junto com vocês, tá? Estaria o quadro todo branco e a gente estaríamos aqui fazendo os cálculos juntos, pensando junto. Só que o vídeo ficou muito longo, tá? E é cansativo, Muitas vezes a gente quer chegar logo ao resultado, e eu acabei escrevendo tudo aqui, mas nós vamos bater papo, passo a passo, linha por linha, vocês vão entender. E, afinal de contas, o resultado é o que interessa no final, ok? O vídeo ficou muito longo, ia ficar muito cansativo, então eu já trago aqui o quadro todo anotado, mas não se preocupe, e eu vou estar falando passo a passo para vocês. Sejam bem-vindos, aula número 3, venham comigo. Então aqui, gente, tá aí as duas figuras, Aqui a circunferência, no plano cartesiano, e aqui também a elipse. E só destacando a diferença, que é bem elementar, mas é necessário, entre uma circunferência e um círculo. A diferença é o seguinte, gente. O círculo é a circunferência. O que seria o círculo? O círculo, propriamente dizendo, será todos os pontos que estão no interior da circunferência e o que estão também aqui na extremidade da circunferência. Então, todos esses pontos, A união dos pontos da circunferência com os pontos internos que gera a figura chamada círculo. Então, vale a pena a gente separar e destacar essas coisas. E o que seria a circunferência? A circunferência somente seria os pontos, Ou melhor, será os pontos que formam aqui, toda essa extremidade aqui da circunferência. Essa volta de 360 graus, essa figura aqui, todos os pontos aqui na extremidade que é a circunferência. Então, quando a gente falar sobre círculo, a gente se refere à área do círculo. Quando a gente for falar sobre circunferência, a gente fala equação reduzida da circunferência. Então, é bom a gente separar bem essas coisas na nossa cabeça. Então, assim, gente, é como se fosse montar uma bicicleta, Quem foi criança no interior, na ilha, por exemplo, quando éramos meninos, a gente montava bicicleta, gente, Às vezes a mãe da gente dava uma bicicleta comum pra gente, mas a gente tinha um prazer, de desmontar aquela bicicleta para montar novamente. Era a curtição do momento, Eu acho que muita gente fez isso. E é mais ou menos isso que eu quero trazer, a analogia para a montagem aqui da nossa integral. Sabemos que as integrais elas podem ser definidas ou indefinidas. No nosso caso aqui ela vai ser definidas, vai ter limite de integração. E como se monta uma bicicleta, nós precisamos primeiramente do quadro da bicicleta, que é a base, e depois vem as outras peças, o guidão, a roda, o retrovisor, a catraca, a corrente. Poxa, era muito bacana, eu lembro muito bem disso, esse tempo foi muito gostoso. Então a gente vai tentar fazer aqui, para vocês entenderem como é que a gente monta aqui essa integral. Bem, eu não posso partir daqui da área do círculo, porque se eu estou buscando a área, então não faz sentido eu já sair da área, Ela já não me interessa, porque eu vou atrás dela, ela já está aqui, então eu não posso pensar em nada sobre isso aqui. E não faria sentido, já que eu estou indo atrás dela. Então ela já está ali, então não faz sentido, tá ok? Agora vamos ver quais são os elementos aí que a gente pode estar montando. O nosso quadro seria o S aqui, Da integral. O S da integral aí, esse símbolo S de soma, seria o quadro da bicicleta. Vamos agora montar esses itens. Preciso de uma função. Esse 4 aqui, gente, quer dizer o quê? Eu estou compensando essa nossa conta aqui. Porque a nossa análise,
né, vocês podem notar que nós estamos calculando apenas um quarto da área do círculo, né? Somente essa área de verde, um quarto. Então, para compensar, né, as outras partes aí que formam, tá, o círculo, nós temos que compensar e a gente multiplica por 4 e acaba calculando toda a figura. Por isso aparece esse 4 aqui. O quadro nós já temos da bicicleta, aqui é o nosso S. Essa função aqui, gente, é que nós vamos correr atrás. Então, vamos pensar, analisar direito. K, eu já não posso partir, porque é onde eu quero chegar, então não faz sentido. Vamos utilizar a equação, tá? A equação reduzida da circunferência. Bem, isolando o y aqui nessa equação, eu tenho essa expressão aqui. Bacana, eu já posso fazer logo a substituição aqui na função com essa expressão. Já estamos terminando aí de montar a bicicleta. E aí entra uma outra sacada, né? Quando a gente parte para resolver esse integrando, a gente vai precisar do método de integrais por substituição trigonométrica. Então, vale a pena você pegar o livro e ver como é que resolve isso para a gente dar uns pulos e adiantar a aula, ok? Então, aqui, dentro da técnica lá, né, da substituição trigonométrica, nós temos esse caso aqui desse retângulo. Então, temos esse caso aqui do retângulo, né, para essa situação aqui, ok? Desse integrando. E trazendo, tá, esse conhecimento aqui, que é um dos casos, tá, utilizado para substituição trigonométrica, nós temos um esquemazinho montado aqui. Tá? Isso aqui já é dado dentro desse caso. Né? Então, x é igual a r seno θ. Lá no livro, no lugar do r, você vai ver um a, porque é constante, são números fixos. Tá? Para o nosso exemplo do livro, quando a gente vai estudar, tem a letra a aqui, que é uma constante. Mas no nosso caso, constante aqui é o raio. É um raio aqui que é sempre um valor fixo. Então a gente substitui no lugar do A, a gente coloca o R, ok? Então temos aqui essa expressão, derivando isso aqui, nós vamos ter essa expressão, R cosseno θ dθ. Ok, bacana. Agora o que falta ainda aqui, né? Nós já encontramos aqui uma situação, deixa aqui guardada, que nós vamos usar daqui a pouco isso aqui. Agora chegamos aqui perto de terminar a montagem dessa bicicleta. O que está faltando aqui? Tira eu talvez as rodas, né? Mas analogia, tá, gente? São os limites aqui, gente, ó, de integração que nós não sabemos quem é. E aqui eu chamo vocês para analisar a figura junto comigo. Para achar esses limites, vamos pensar, vamos analisar. Eu trouxe aqui essa figura, esse outro círculo aqui do lado. Observe, gente, que o nosso x, no intervalo de 0 a r, é a mesma coisa que você está olhando, eu trouxe esse zoom para cá. Observe que eu posso ter vários x aqui nesse caminho. Para cada x desse, tá, eu tenho um lado desse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui, que eu vou ter uma altura que vai me dar um y, né? x1, y1. Outro x, x2, y2. x3, y3. Então, cada triângulo retângulo desse equivale aí um tamanho, né, de uma circunferência. Dependendo de como eu sair andando, ele vai ser menor ou vai ser maior. Vai ter várias circunferências de vários tamanhos aqui dentro acontecendo. Então vai ter várias variações aqui do x. E o que eu quero saber é o que acontece dentro disso daqui. Então, se eu quero saber o que está acontecendo aqui no eixo x, e cada x eu vou ter uma altura, eu vou ter um y. Então, isso é função. Tá? Isso é uma função. Agora, o intervalo vai estar entre 0 e r. Então, eu escrevo lá, intervalo 0 e r. Aliás, como eu havia dito, já está tudo escrito, tá? Gostaria muito de fazer essa aula junto com vocês, mas ficaria muito longo. Então, 0R já está aqui, são os intervalos, pronto. A bicicleta da gente já está montada, tá, gente? Que é essa integral aqui. Agora vamos a calcular isso daí. Um outro pulo do gato é como calcular o integrando aqui. Você olha no livro lá, que também tem isso falando lá. Então, chamando de I, uma letra, né? Letra I, você pode dar a letra que quiser, aí se integrando. Nós temos essa expressão e vamos calcular separadamente isso. O livro também ensina. Você calcula separadamente isso aqui, tá? E vai dar esse resultado, R cosseno θ. Trazendo para dentro do integrando, né? Nós temos R cosseno θ e dx. Agora sim, essa informação que nós calculamos aqui vai nos servir, porque a gente vai substituir o nosso dx. Nosso dx a gente já calculou aqui, que é a derivada, né, em relação ao ângulo. R cosseno θ dθ. Então, substituindo tudo aqui, a gente tem o valor de y, ou melhor, o valor de i, que é essa expressão,
com o dx, substituindo, nós temos tudo isso aqui dentro do integrando. Continuando fazendo as contas, a gente sai aqui, dá essa integral. Fazendo mais contas, chegamos a essa integral. E essa integral também acontece em muitas relações trigonométricas, que nós não vamos falar aqui, vocês olham no livro. Cai para essa situação. Continuando a fazer conta, a gente vai aqui, desmembrando essas integrais aqui, para essa situação. E no final a gente acaba chegando a essa conclusão aqui. Porque essa integral também já é uma outra substituição que você tem que fazer separado. Então, esse valor aqui você faz também separado. Juntando tudo isso, você tem esse integrando aqui. Bacana. Qual é a outra sacada que nós temos que dar aí? Temos que ter aí. Estamos trabalhando, né, no intervalo de x, né, que ele vai estar variando entre 0 até o r, né? Só que esses valores são valores numéricos. E a gente precisa agora de valores angular. E estamos trabalhando agora, ó, com ângulos, né? Desde aqui a gente já começa a perceber isso. Quando a gente cai para essa situação, a gente já está entrando aqui na análise do ângulo. Então, a nossa derivada está sendo em relação a um ângulo. Precisamos converter, tá, esses valores numéricos agora para valores aí angulares, valores que representam um ângulo. Então, para isso, eu chamo vocês para aqui e vamos pensar junto. Ok. Como é a linguagem? O que é que a gente lê sobre isso daqui? Qual é a leitura que a gente faz isso aqui? A gente diz assim, ó. Quando o nosso x aqui dentro for exatamente zero, o que é que vai acontecer com esse ângulo? É essa leitura que a gente tem que fazer. Então tá, pensando, quando o nosso x for igual a zero, a gente pega essa equação aqui e coloca zero aqui no lugar do x e vê o que é que o ângulo, o que é que acontece com esse ângulo, qual é o valor que me fornece. É isso que nós vamos fazer. Traz a equação para cá. Para nosso x igual a zero, a gente pega essa equação, acrescenta agora, substitui o zero no x. Nós temos que seno de θ é igual a zero. Aí vem uma outra pergunta. Quando é que o seno de θ vai ser igual a zero? Pronto, quando esse ângulo for zero. Então, logo, θ é igual a zero. Então, logo, quando o x for zero, o ângulo é zero. Substitui aqui, ó. No lugar aqui do zero, continua o zero. Bacana, não altera nada. Quando esse nosso x aqui vier caminhando e for exatamente o valor de r, quando ele for r, pronto. Substitui agora aqui. Quando o x for exatamente r nessa equação. Quando o x for igual a r, nós temos que o seno de θ é igual a 1. E a pergunta continua. Quando é que o meu seno de θ vai ser igual a 1? Quando o seu ângulo for π sobre 2. Chega aqui no lugar do r, substitui π sobre 2. Pronto. Estamos aí terminando para fazer as nossas contas. Pronto. Fazendo as nossas contas, nós percebemos o quê? Substituindo π sobre 2 aqui, nesses ângulos, nós temos essa expressão aqui. Ok? E quando a gente substitui o zero, né? Você colocar zero aqui, zero. Colocar zero aqui, seno de 2 vezes zero, seno de zero, zera toda essa parcela. Então, menos zero, que é essa parte toda do zero. E a parte substituída por π sobre 2, né, vai nos fornecer o quê? Essa expressão aqui. Haja visto que aqui tudo dá zero. Bacana? Observe direitinho, né, faz as contas aí que você vai ver. Pronto, chegamos à nossa expressão aqui. Agora aqui vale os cortes, né? Vale os nossos cortes. Cortando aqui 4 com 4, temos aqui o valor da área do nosso círculo, né? Que é dado aí por πr ao quadrado. Ok. E agora, né, o que fazer? Vamos fazer as relações aí. Vamos ver o que é que está acontecendo com essas duas figuras, que elas ficam bem semelhantes no final. Trago vocês agora para a análise agora da nossa elipse aqui, tá, gente? Novamente, aquele papo lá, né? Nós temos aqui a área da elipse, né? E temos a equação reduzida da elipse. Não vamos para aqui, que não é viável, e estamos atrás da área. O mesmo pensamento análogo do lado de lá. Um quarto aqui da área ocupada que nós vamos estar calculando, a gente vai compensar com esse 4. Mas, se eu for ficar falando tudo novamente, é todo o raciocínio que nós temos aqui. Porque, gente, essa figura ela aparece uma familiaridade muito grande. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Notem o seguinte. Eu fui atrás aqui de uma da peça dessa bicicleta, que foi a função. O 4, a gente já sabe que é para compensar as outras áreas. Bacana. Para não escrever tudo novamente, a gente vai ver que familiaridade é essa e nós vamos dar um pulão. Tá? Vamos dar um pulão.
A função aqui, eu isolei y da equação reduzida. A mesma coisa eu faço cá. Tá? Para eu achar essa função aqui, eu isolo y aqui, nessa equação. Eu tenho toda essa expressão. Então, trazendo toda essa expressão para dentro do integrando, eu note o seguinte, tá? A única diferença que nós vamos ter aqui, primeiro, vai ser os intervalos. Não tão diferença assim. Por quê? 0, aqui também nós temos intervalo 0. O R aqui, gente, tá? Desse raio aqui, 0, já só muda que é uma letra A. É a única diferença que tem. Então, de 0 a A. Isso a gente muda aqui no integrando. E agora vai ser nosso 0 a A. Só lembrando e destacando que esse raio de 0 a R é o mesmo raio de 0 a A. Entendeu? Então, como a gente substitui o A no lugar do R, então nosso R vai ser igual a A. Isso vai fazer toda a diferença no final, tá, gente? Então, a gente parte do princípio aí que esses raios aí eles são iguais, tá bem? Se eles são iguais, então o nosso raio vai ser igual a A. Então, temos o raio igual a A. Agora, o integrando. Observe que essa expressão toda do integrando só diferencia para a nossa expressão aqui uma constante, né? Que é uma razão aí, né? De B sobre A. Porque o restante, tá? É a mesma coisa. O R da gente agora é igual a A, né? Temos o mesmo valor de raio. Então, agora substitui aqui no lugar do R, temos o A, ou seja, a mesma expressão, que o nosso R é igual a A. O que vai nos evitar de fazer toda essa conta novamente. Vai dar os mesmos resultados, né? Até os limites de integração também vão ser iguais. Note o seguinte, para cá. Quando o x for igual a 0, substitui, né, na nossa equação aqui, só que o R é igual a A. Temos que o ângulo é 0. Quando o nosso x, né, for igual a A, né, quando o nosso x for igual a A, substituindo nessa equação que o R é igual a A, né, nós temos que o seno é igual a 1, que o nosso ângulo é π sobre 2. Notem que os intervalos também são os mesmos. Então, temos os mesmos intervalos, ok? Temos os mesmos intervalos. Eu poderia até mudar logo isso aqui. E sobre 2, intervalo, bacana? Então, o que é que nós vamos fazer? Evitar de fazer todas essas contas novamente, gente. Porque já que o integrando é o mesmo, o resultado, melhor, o caso vai ser o mesmo para que a gente utilizou, vamos dar o pulo, vamos conservar aqui a constante que aparece, que é a única coisa que diferencia, B sobre A, e vamos pegar logo o resultado, né, dessa integral aqui. Vem para cá. Pegando somente esse resultado aqui final, 4r ao quadrado, vezes o que está dentro desse colchete. A gente escreve aqui, ó. Se escreve aqui, tá? Agora só o seguinte, melhor aqui, perdão, a gente pega a constante, B sobre A, e pega o último resultado, que é isso aqui, 4r ao quadrado vezes esse colchete. Tá de verde aqui, eu até destaquei para vocês, tá ok, gente? Trazendo isso para aqui já é o resultado total, né? Fazendo produto com B sobre A. Mas, nós já falamos que o nosso R é igual a A, né? Esse raio é o mesmo raio de lá. Então, a gente substitui aqui no lugar do R o A. E faz agora os cortes, tá? Corta esse A com esse A. Esse 4 com esse 4. E a gente chega aí à área da elipse. Ok, gente? Então, esse resultado aí é devido, né, a muita familiaridade que há entre essas duas figuras. Mas, tá? A resposta final, né, como diz assim, o final dessa história, né, meu pai já dizia assim lá em casa, né, quando a gente contava um caso, né, falava um monte de coisa, ele dizia assim, agora a moral da história, ele falava muito, sei lá, a moral da história é qual? Então a gente tem que saber qual é a moral da história. É a curiosidade, que nós iríamos finalizar com as integrais, né? Que curiosidade é essa, né? Vem aqui para vocês, ó, curiosidade, tá? A moral da história, né? É a curiosidade. E a gente observa o seguinte, quando A for igual a B, se a gente vir aqui, não vai alterar nada. Porque se a gente botar o B ou o A aqui, vai continuar dando a área do círculo.
Mas, se a gente pegar o A igual a B e substituir aqui na área da elipse, agora vai botar no lugar do B, a gente coloca o A. Olha o que acontece. A área da elipse se transforma na área do círculo. Beleza? É uma das curiosidades, né? A área da elipse se torna agora igual à área do círculo. E quando A, essa sacada aqui é uma das mais bonitas que tem, né? Quando A for igual a B e ambos forem igual a 1, você substitui 1 aqui, tá? Ou nessa equação, ou melhor, nessa fórmula da elipse, ou substitui cá também na área do círculo. Então, ou na área do círculo, ou na área da elipse, quando A for igual a B e B for igual a 1, aí sim você vai ter aí aquela grande sacada, né? A área da elipse será igual à área do círculo e terá aí o valor de π, né? Ou seja, as duas figuras têm as mesmas áreas, então elas estão bem semelhantes entre si. São semelhantes. Então a gente pode brincar aqui, né? Dar os mesmos valores para o A e o B, substituindo qualquer valor que a gente colocar aqui no lugar do 1, né? A gente vai ter a área da elipse igual à área do círculo, que você acaba que não vai ter diferença olhando nessas duas figuras, né? Elas vão ter similares. Só não podemos dizer que são iguais pelo rigor matemático, né? Que envolve definições de cada uma entre elas. Então, gente, desde já agradeço a presença de todos vocês, né? Foi muito bom estar com vocês. Se gostou da aula, dá o legal, dá o like no canal, faz os comentários, que para mim será muito importante e tem muita coisa ainda para a gente falar aí de matemática daqui para frente. Desde já, um abraço a todos, forte abraço, tchau.